Olá, você está no canal Quero Quiz. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é sobre conhecimentos gerais, número 17. Você tem 15 perguntas, 4 opções e 5 segundos para responder. Não esqueça, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e, claro, inscreva-se no canal. É muito importante a sua participação. Pergunta 1. Qual é a característica mais visível que diferencia os camelos dos dromedários? Opção A, pescoço. B, corcova. C, cor. D, tamanho. Resposta, opção B, corcova. A diferença principal é que os dromedários têm uma corcova nas costas, enquanto os camelos têm duas. Pergunta 2. Em que ano o Brasil deixou de ser colônia de Portugal? Opção A, 1831. B, 1822. C, 1815. D, 1808. Resposta, opção C, 1815. A criação do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, há 200 anos, no dia 16 de dezembro de 1815, representou o fim do período colonial e início efetivo da história do Brasil independente. Pergunta 3. Qual é o animal terrestre mais rápido do mundo? Opção A, guepardo. B, gazela. C, antílope. D, leão. Resposta, opção A, guepardo. Realmente, o guepardo é um animal rápido, conseguindo alcançar a velocidade máxima de 120 km por hora. Pergunta 4. Na mitologia grega, o Ciclope era um gigante, opção A, que não tinha boca. B, que tinha serpentes na cabeça. C, metade humano, metade bode. D, que tinha somente um olho. Resposta, opção D, que tinha somente um olho. Um ciclope da mitologia grega e romana, posteriormente, era um membro da raça original de gigantes, caracterizado por um único olho no meio da sua testa. Pergunta 5. Qual é o maior estado dos Estados Unidos? Opção A, Montana. B, Alasca. C, Califórnia. D, Texas. Resposta, opção B, Alasca. O estado dos Estados Unidos com maior extensão territorial é o Alasca, com cerca de 1.723.336 km². Pergunta 6. O nome de Lampião, rei do cangaço, era Virgulino, opção A, Silveira da Silva. B, Moreira da Silva. C, Pereira da Silva. D, Ferreira da Silva. Resposta, opção D, Ferreira da Silva. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço, foi um cangaceiro brasileiro que atuou na região do sertão nordestino do Brasil. Pergunta 7. Qual destes nomes está ligado à invenção da vacina? Opção A, Edward Jenner. B, Carlos Chagas. C,
Oswaldo Cruz. D. Christian Barnard. Resposta: opção A. Edward Jenner. Inventou a vacina contra a varíola em 1796. Pergunta 8. Os quilombos eram: opção A. Templos de oração. B. Locais de refúgio. C. Escolas. D. Prisões. Resposta: opção B. Locais de refúgio. Quilombo é o nome dado aos espaços e às comunidades formadas por populações que se formaram a partir de situações de resistência territorial, social e cultural no Brasil. Pergunta 9. A idade mínima para ser nomeado ministro do STJ é de: opção A. 40 anos. B. 30 anos. C. 25 anos. D. 35 anos. Resposta: opção D. 35 anos. O postulante a ministro do STJ deve ter entre 35 e 65 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Pergunta 10. Em que ano teve início a Revolução Francesa? Opção A. 1889. B. 1589. C. 1789. D. 1689. Resposta: opção C. 1789. Revolução Francesa foi um período entre 1789 e 1799 de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país. Pergunta 11. Qual destas siglas indica colesterol bom? Opção A. HDL. B. LDL. C. TSH. D. T4. Resposta: opção A. HDL. O HDL remove colesterol das artérias e os leva de volta para o fígado, impedindo seu acúmulo. Pergunta 12. Qual foi a primeira capital do Brasil? Opção A. Rio de Janeiro. B. São Paulo. C. Salvador. D. São Vicente. Resposta: opção C. Salvador. Em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Em 1960, a capital do Brasil passou a ser Brasília. Antes, foi o Rio de Janeiro, mas a primeira capital foi Salvador. Pergunta 13. Talk show na TV é um programa de: opção A. Auditório. B. Entrevistas. C. Perguntas e respostas. D. Pregação religiosa. Resposta: opção B. Entrevistas. Talk show é um gênero de programa televisivo ou radialístico, em que uma pessoa ou um grupo de pessoas se junta e discute vários tópicos. Pergunta 14. Em que ano aconteceu a primeira descida na Lua? Opção A. 1969. B. 1979. C. 1959. D. 1949.
Resposta: opção A, 1969. No dia 20 de julho de 1969, a história foi marcada por uma pegada. Pergunta 15. Quantos dias dura o ciclo da Lua? Opção A, de 7 a 8 dias. B, de 24 a 25 dias. C, de 21 a 22 dias. D, de 29 a 30 dias. Resposta: opção D, de 29 a 30 dias. As 4 principais fases da Lua, nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante, ocorrem nessa ordem durante o mês sinódico ou lunação, cuja duração é de aproximadamente 29 dias. Chegamos ao fim de mais um quiz. Deixe nos comentários quantas perguntas você acertou e a sua cidade. E claro, inscreva-se no canal. É muito importante a sua participação. Obrigada!